Hoje aqui a imprensa jovem da MF Célula Rubi, com muito prazer, entrevistará o senador Eduardo Suplicy, criador da RBC, Renda Básica de Cidadania, Lei número 10.835/2004. Primeiramente, bom dia, senador. Bom dia. Eu apresentei o projeto de lei que institui a Renda Básica de Cidadania em 2001, depois de ter apresentado em 1991 outro projeto de garantia de renda mínima que instituía um imposto de renda negativo. Mas como no debate sobre os programas de garantia de renda mínima, mais e mais eu fiquei persuadido de que melhor ainda seria prover a toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, ou mesmo socioeconômica, uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Então eu apresentei esse novo projeto para instituir a chamada Renda Básica de Cidadania. E ele foi aprovado por todos os partidos, por todos os senadores em dezembro de 2002, foi para a Câmara dos Deputados, foi aprovado em dezembro de 2003 e depois foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 8 de janeiro de 2004. Só que com um parágrafo que diz que a renda básica de cidadania será alcançada em etapas, a critério do Poder Executivo, priorizando-se as camadas mais necessitadas do país, primeiro, da população. Ou seja, será instituída um dia a renda básica de cidadania para toda e qualquer pessoa, homem ou mulher, de qualquer idade, de qualquer raça, inclusive para os estrangeiros aqui residentes no Brasil há 5 anos ou mais. Você sabe que o Congresso Nacional é composto da Câmara dos Deputados e do Senado. Na Câmara dos Deputados tem 513 deputados federais. Cada um representa o povo de seu respectivo estado. E do outro lado tem também o Senado, que tem 3 senadores por unidade da federação. Você sabe quantos estados há no Brasil? Sim, eles contando com o Distrito Federal com 7. Muito bem. Portanto, o número de unidades da federação são 27. E, portanto, cada estado ou unidade da federação, contando o Distrito Federal, como você disse muito bem, são 27 vezes 3 senadores, portanto dá 81, não é? Então, eu sou um desses. Se tiver uma coisa muito boa também, eu posso falar. Que bom que o Neymar ficou aqui no Santos. E não vai mais para a Europa porque nós vamos poder continuar a olhar os meninos da Vila jogando bola. Você gosta de ver? Eu também. Então, tudo que eu... Por que o senhor resolveu entrar na política? Bom, tantas coisas que eu estava dormindo no quarto que dava diante do parque. Daí, era grande quando fosse, era meia-noite assim, daí eu via um grito acordado que ia ver lá para continuar o seu trotuar, a caminhada lá. Então, eu fiquei pensando, puxa vida, o que leva estas mulheres por falta de uma melhor alternativa, a vender o seu corpo? E
O meu pai era uma pessoa muito preocupada com as questões, por exemplo, das favelas, participava do movimento de desfavelização de São Paulo. Ele também era o presidente da chamada Guardinha de Automóveis, ou Casa do Pequeno Trabalhador, e passei por isso a estudar economia e pensar em quais instrumentos tais como este para melhorar a vida das pessoas. Por isso, me tornei professor de economia, passei a escrever artigos de economia na imprensa, na Folha de São Paulo. E daí, um dia, uns amigos disseram para mim, em 77, 8, olha, os seus artigos estão sendo muito lidos, e é bom você defender as suas ideias no parlamento como representante do povo. E por isso que eu entrei na política. Como funcionará a renda básica de cidadania? Quando plenamente implementada, todas as pessoas passarão a ter esta renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais. Hoje, no Brasil, já há programas de garantia de renda, como, por exemplo, o programa Bolsa Família. Se uma família não recebe pelo menos R$140 do presidente do Brasil, e dizer, olha, está na hora de aplicar, é uma boa coisa por isso. Existe algum país que já existe essa lei? Há um lugar do mundo que aplicou o que se pode considerar uma renda básica de cidadania. No Alasca, nos Estados Unidos, o prefeito de uma pequena vila de pescadores no início dos anos 60 observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Boa parte da população, entretanto, era muito pobre. Então, disse ele aos seus concidadãos, nós precisamos pensar em criar um fundo, vamos ver isso. E ao final dos anos 60, tal como nós agora no Brasil descobrimos, no fundo do Oceano Atlântico, uma grande camada de petróleo, lá eles tinham achado na Baía de Cruz uma enorme reserva petrolífera. Então disse esse governador, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na futura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Então vamos separar 25%, pelo menos, dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E então a ideia foi aprovada, 76 mil pessoas disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu na população que era de 300 mil habitantes então. E então aqueles recursos passaram a ser investidos em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive do Brasil, empreendimentos imobiliários, passou de $1 bilhão em 80 para 40 bilhões de dólares recentemente. E cada pessoa residente no Alasca, um ano ou mais, passou a receber todos os anos, primeiro 300, depois 400, 500, em 2008, $2.069 por pessoa. Na sua família, quantos são? 4. Se vocês estivessem vivendo no Alasca, em outubro do ano passado, 4 vezes $2.069, vocês teriam recebido na sua família $8.300 quase, pelo direito de todos estarem compartilhando das riquezas da nação. E qual foi o resultado de, por 27 anos, ter sido aplicado isso? O Alasca se tornou o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. O que você achou da ideia? Boa? Você vai dizer ao presidente Lula e a Dilma Rousseff ou a Marina Silva para logo aplicar? Pretendo. Então, vamos fazer o seguinte. Se você achou que a ideia é boa,
agora ele tem que estar já atrasado às 11 horas lá em Mauá, então eu preciso concluir